Olá, irmãos, a paz do Senhor. Eu estendo as boas-vindas a cada um. Peço também que você que ainda não é inscrito, para que possa se inscrever no canal, tira aí um segundinho, faça a sua inscrição. Ative também o sininho para que você possa receber notificações dos nossos novos vídeos. Compartilhe esse vídeo aí nas suas redes sociais, no WhatsApp, no Facebook. E deixe aí o seu like para colaborar também com o nosso trabalho. Eu hoje quero fazer uma breve reflexão com vocês a respeito do pecado. Convido aos irmãos para que abram suas Bíblias no livro do profeta Isaías, no capítulo 59, no versículo 2. Dê um pause aí e achem esse texto e vamos à leitura. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Então, irmãos, esse texto, ele quer dizer que o nosso pecado, as nossas iniquidades, as nossas falhas, elas fazem divisão entre nós e Deus. Quando eu começo a cometer falhas, quando eu começo a entrar em pecado, eu começo a me distanciar de Deus. Por quê? Porque o pecado, ele é sujo. O pecado, ele denigre a imagem do homem. Ele contamina o homem. Só que existe uma promessa na Sagrada Escritura, onde Jesus diz que ainda que o seu pecado seja vermelho como a escarlate, ele pode te deixar branco como a neve. Irmãos, essa palavra muito me alegra em saber que Jesus, ele morreu para me salvar do pecado, para que o pecado não tenha poder sobre a minha vida. Então, quando eu começo a fazer essa analogia entre pecado e sujeira, entre pecado e contaminação, eu me recordo da história de Pedro. Quando Jesus estava na ceia, ele começou a lavar os pés dos discípulos. E Pedro, muito intrigado com aquilo, ele questionou. Isso está no Evangelho de João, no capítulo 13, versículo de 1 a 20. Pedro falou: Senhor, mas então o Senhor vai lavar agora os pés dos discípulos? Porque aquilo era um ato de extrema humildade. Era muito comum no deserto as pessoas lavarem os pés. Por exemplo, o servo lavar os pés dos seus mestres. Porque eles se banhavam, mas surgia-se a necessidade de lavar os pés, mesmo após ter tomado banho. Qualquer saidinha que a pessoa desse, ela já sujava os seus pés, porque as caminhadas que eles faziam eram muito longas, não tinha carro, não existiam sapatos como existe hoje. Sandálias, elas expunham muito os pés deles à sujeira, à contaminação. Então, existia sempre a necessidade de lavar os pés com constância. E Pedro pergunta para Jesus: o Senhor vai lavar os meus pés? Jesus fala: sim. Vamos parafrasear, né? E Pedro fala assim: não, de maneira alguma. E Jesus fala assim: se eu não te lavar, você não tem parte comigo. Se eu não te lavar, você não tem parte comigo. Foi assim que Jesus falou com Pedro. E Pedro então falou: Senhor, então não lava só os pés, lava também as mãos, a cabeça. Pedro, nessa hora, ele queria uma limpeza completa. E o que Jesus fala para Pedro? O resto do corpo está limpo. Você já se banhou. Você só precisa lavar os pés. Irmãos, vamos trazer essa situação aqui para a realidade em que vivemos. Aquele banho que Pedro tomou simboliza
a renúncia pelo pecado, a aceitação a Cristo. Quando você aceita Jesus, você tomou o banho. O lavar dos pés simboliza o arrependimento pelos pecados. Porque mesmo após tomar o banho, mesmo após renunciar ao pecado e aceitar Jesus, a gente continua sujando os pés. Ou seja, a gente continua cometendo falhas. Dentro da nossa carreira cristã, durante todo o curso de nossa vida, nós ainda continuaremos. Então, o que Jesus nos oferece? Oferece-nos a oportunidade de deixar Jesus entrar em nossas vidas e lavar os nossos pés. Nós não precisamos de tomar um novo banho, de aceitar Jesus novamente, de descer às águas de novo. Nós precisamos simplesmente deixar que Jesus lave os nossos pés. Jesus hoje, irmãos, Ele quer lavar os seus pés. Ele quer desarraigar de você todo pecado. Ele quer te deixar mais alvo do que a neve. Ainda que o seu pecado seja vermelho como a escarlate. Não importa qual seja o pecado que você cometeu. Se você agora se arrepende de todo o coração, se você agora renuncia a todo pecado, Jesus, Ele vai te lavar. Jesus, Ele vai te deixar mais alvo do que a neve. Irmãos, eu espero que essas palavras possam encontrar guarita no coração de cada um de vocês e que venhamos a renunciar ao pecado, que venhamos a crescer em graça e conhecimento. Esse é o meu desejo, a minha oração para mim todos, em nome do Senhor Jesus. Amém.